No Brasil, de população majoritariamente cristã, acabamos não conhecendo muito sobre outras religiões, suas crenças, suas curiosidades, suas características. Mas hoje iremos te contar sobre o judaísmo, o que comem, o que vestem, seus feriados, sua rotina. Veja agora com a gente. Fundada por Abraão por volta do ano 2000 a.C., o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo. De acordo com a tradição judaica, a prática religiosa teve origem quando Abraão foi ordenado por Deus para liderar o seu povo e procurar a terra prometida. Eles foram levados para Canaã e lá permaneceram até quando o local foi assolado pela fome. Com isso, eles migraram para o Egito, onde os judeus foram escravizados por muitos anos até que o profeta Moisés os levaram de volta à terra prometida. De volta a Canaã, os judeus transformaram o judaísmo em uma religião estruturada. Durante o reinado dos reis Saul, Davi e Salomão, a religião ganhou força. No entanto, outros grupos no Oriente Médio ganharam mais poder, ocupando o território judeu. Após o enfraquecimento da comunidade judaica, os judeus se dividiram em grupo, alguns foram exilados e dispersados pelo mundo. O retorno dos judeus ao Oriente Médio aconteceu em 1948. Nesse período, foi criado o Estado de Israel, que divide o território com a Palestina. A terra de Israel é o coração vivo do povo judeu. Há quase 4 milênios, Deus prometeu a Abraão, primeiro judeu, que seus filhos habitariam na terra, mesmo quando os judeus foram exilados para os mais distantes cantos da terra. Nunca paramos de rezar pelo nosso retorno a Israel, como uma nação unida sob Deus. Em Israel, a cidade sagrada é Jerusalém. Dentro de Jerusalém, o local mais sagrado é o Monte do Templo, onde os judeus geralmente não podem rezar hoje. Assim, o muro ocidental do Monte do Templo é o ponto focal de nossas preces e nossa consciência nacional. Judeus, israelitas e hebreus são o mesmo povo. Abraham, o pai do povo judeu, era chamado de hebreu. Seu neto Yaakov, renomeado Israel por Deus, e seus filhos eram conhecidos como os filhos de Israel. No decorrer do tempo, descendentes do rei Davi, da tribo de Yehudá, governavam sobre o grupo de israelitas vivendo na terra de Israel, e as pessoas se tornaram conhecidas como Yehudim, judeus. Esses três nomes são geralmente usados revezadamente, dependendo do tempo e local. Muitos não sabem, mas o povo judeu começou como escravo. O livro de Êxodo relata como os judeus começaram como escravos no Egito, antes de serem libertados por Deus, através de sua agente Moshe, que conduziu as 10 pragas sobre os egípcios. Essa experiência formadora tem dado ao povo judeu empatia para os outros menos afortunados e condicionou a aceitar a ética comunitária da Torá, onde a caridade, tzedakah e a bondade aos estranhos são pontos centrais. Motivos da estrela de Davi ser associada aos judeus. Os judeus acreditam apenas no Primeiro Testamento da Bíblia, pois eles não identificam a figura de Jesus Cristo como Messias. Por isso, houve a segregação de religião, formando-se os judeus e os cristãos. Como o Antigo Testamento se tornou a única verdade a ser seguida, o rei Davi foi uma figura que se destacou e ganhou prospecção perante os judeus. Dessa forma, segundo a tradição da religião, os soldados de Davi levavam em seus escudos o desenho da estrela. Isso simbolizava a proteção divina contra o mal. Templo para os judeus é a sinagoga. Durante a maior parte do primeiro milênio da história do povo judeu, havia um templo sagrado onde sacrifícios animais eram levados e as pessoas iam, pelo menos, 3 vezes ao ano. Depois que o segundo templo sagrado em Jerusalém foi destruído pelos romanos no primeiro século, o vínculo da vida judaica passou para as sinagogas, onde comunidades se reúnem para serviços regulares de prece. Mulheres são rainhas no judaísmo. O judaísmo é uma tradição transmitida de geração a geração, e a mulher judia é a artéria através no qual o judaísmo é transmitido. Quando Deus comunicou a Torá no Sinai, ele falou primeiro com as mulheres. Shabá, presente de Deus aos judeus. O Shabá veio logo após o êxodo do Egito, onde Deus disse ao povo para tirar um dia do trabalho criativo. O dia é dedicado ao serviço de prece, refeições festivas com famílias e amigos, e para descanso. No Shabá reconhecemos que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Como toda religião, o judaísmo tem celebrações. Para os judeus, existem rituais e festividades que são parte de sua evolução enquanto indivíduos. No ciclo de vida judaico, há as seguintes etapas com seus respectivos significados. O Brit Milá é a famosa circuncisão, que marca as boas-vindas ao bebê do sexo masculino. Simhat Ba, ritual que dá as boas-vindas ao bebê do sexo feminino. Casamento, visto como um contrato estabelecido entre homem e mulher com a finalidade de cumprir o mandamento da procriação. E o luto, que quem perde um ente querido na religião judaica segue um protocolo bem definido para o luto, geralmente composto por 3 etapas, que compreendem o período de 12 meses. Mas quem é judeu? Judeu é aquele que nasceu de mãe judia, independente do seu envolvimento religioso
ou crenças. Também pode se tornar judeu através da conversão, sob os auspícios de um tribunal rabínico reconhecido. O processo inclui aceitar a mitzvah, energia num mikve, piscina ritual de água, e circuncisão para homens. Os judeus acreditam que Javé ou Jeová seja o criador do universo, um ser onipresente, onipotente e onisciente, que criou e influencia todo o mundo e se comunica com seu povo através de profetas. O judaísmo possui várias ramificações, mas existem duas em especial que caracterizam melhor os elementos religiosos: os judeus ortodoxos e os conservadores. Para os ortodoxos, a Tora foi escrita por Deus e dada a Moisés, e suas leis são imutáveis. Por outro lado, o Talmud é considerado uma codificação definitiva das leis judaicas. Já o judaísmo conservador não considera a religião como estática, aceitando que ela pode sofrer adaptações com o convívio em uma comunidade ou contexto. Torá. A Torá compõe os 5 primeiros livros do livro sagrado da religião judaica e tem origem no termo hebraico Yará, que significa ensinamento, instrução ou lei. É considerado um guia para os judeus com 613 mandamentos que ensinam como devem ou não agir, seja nas relações sociais, familiares, religiosas, por exemplo. A Torá conta desde a história da criação do mundo por Deus até a chegada do povo judeu em Israel e a morte de Moisés no Monte Sinai. É composta por 5 livros equivalentes ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Existem 2 tipos de Torá: a escrita, onde com os 613 mandamentos escritos, e a oral, que é o conjunto de instruções que ensinam como cumprir os mandamentos da Torá escrita. Dentre esses 603 mandamentos, 248 são considerados ensinamentos positivos que guiam o povo judeu ao que deve ser feito, e os outros 365 são ensinamentos considerados negativos, que os instrui ao que não deve ser feito. Os judeus consideram que Moisés escreveu a Torá através do ensinamento de Deus de Israel, passado diretamente para ele. Essa revelação de Deus a Moisés aconteceu 50 dias após a libertação do povo judeu da escravidão que sofreu no Egito. Líderes. No judaísmo, o rabino é um título usado para distinguir aquele que ensina, aquele que tem a autoridade dos autores da Torá ou aquele apontado pelos líderes religiosos da comunidade. Hoje, os rabinos são responsáveis pelo ensino e aplicações de ensinamentos do judaísmo. Ao contrário de outras religiões, o rabino não é um sacerdote, não sendo estritamente necessário para realizações da maioria dos atos do ciclo de vida judaico, como casamento, bar mitzvah, sepultamentos e outros. Os únicos atos que exigem a participação de um rabino são o jet, que é o divórcio, conversões e litígios que exigem a decisão de um tribunal rabínico. Ser judeu é estudar Torá. Conhecimento é poder, e conhecer os caminhos de Deus é conectar-se com Ele da maneira mais profunda possível. É por isso que o povo judeu investe horas, dias e anos em aprender Torá e Talmud, explorando suas inesgotáveis profundidades para mais significados e esclarecimento de suas dúvidas. A Tora também é bem específica quanto à alimentação dos judeus. Entre todas as especificações, os costumes judaicos não consideram a ingestão de carne suína e qualquer outra criatura que não tiver escamas ou barbatanas. Peixes como atum, salmão e linguado, por exemplo, são alimentos considerados kosher, isso é, apropriados. Representa o fato de Deus estar acima de tudo e de que ele acompanha e protege os judeus em todos os lugares. Tweets. Semelhante a um colete, é feito de algodão ou lã usado sobre a camisa. Uma passagem em Números diz que as peças quadradas de roupas devem ter amarrações em suas 4 pontas. Talit é um manto listrado usado pelos homens durante as orações matinais. Serve para que todos que estão na sinagoga sejam vistos sem distinção. Peote, costeleta, em hebraico, consta no livro Levítico que os homens não podem raspá-la com navalha, o que é considerado um hábito pagão. Alguns religiosos deixam o cabelo mais compridos nas laterais para sinalizar sua devoção. Tiflin são 2 pequenas caixas quadradas de couro que contêm 4 trechos da Torá, escritos em um pergaminho. Elas são amarradas nos braços pelos homens maiores de 13 anos todas as manhãs, exceto aos sábados e em datas festivas, e expressam a adesão do indivíduo aos valores judaicos. As mulheres têm o hábito de raspar o cabelo antes do casamento. O objetivo é demonstrar recato. É um símbolo para as demais pessoas de que aquela mulher é casada. Bar mitzvah. Bar mitzvah é a cerimônia que marca a passagem de um garoto à vida adulta, aos 13 anos. A partir dessa idade, ele assume sua maioridade religiosa e passa a ter responsabilidades perante sua comunidade e suas tradições. A festa tem alguns rituais específicos da religião, mas também incorpora algumas tradições comuns em todos os aniversários, como presente, bolo, comes e bebes. Você é um homem agora. O ritual inclui estudos, leituras e obrigações. Antes da festa, por período que pode chegar a 1 ano, o garoto estuda a língua hebraica e a Torá, o livro sagrado do judaísmo. Na cerimônia
semana ele realiza sua primeira leitura pública desse contexto para sua comunidade. Geralmente isso ocorre na sinagoga, e o trecho escolhido é uma das 54 porções semanais do Torá, chamadas de Parashá. Algumas congregações incentivam a leitura da Haftará, trecho do livro dos profetas, e a realização do Divar, Torá, uma explicação do tema da Parashá. Logo depois, o rito de passagem é celebrado com muito canto e uma chuva de balinhas jogadas por amigos e parentes, para que o homenageado tenha uma vida doce. Novos acessórios. Entre as novas obrigações do garoto estão o uso do tefilim e o do talit. Se Bar Mitzvah é a festa para os meninos judeus, ou será a festa para as meninas? A festa do garoto se chama Bat Mitzvah. Ela rola aos 12 anos, porque na visão judaica, as mulheres desenvolvem mais cedo que os homens. Nas congregações mais liberais, a celebração é parecida com a dos meninos, mas nas comunidades mais ortodoxas, as meninas não podem fazer a leitura da Torá na sinagoga. Diferença do cristianismo e judaísmo. A importante diferença entre o cristianismo e o judaísmo é a pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo ensina que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias Salvador. O judaísmo frequentemente reconhece Jesus como um bom mestre e talvez até um profeta de Deus. O judaísmo não acredita que Jesus era o Messias, dando um passo adiante. O cristianismo ensina que Jesus era Deus na carne, que Deus se tornou um ser humano na pessoa de Jesus Cristo para que ele pudesse dar a sua vida a fim de pagar o preço pelos nossos pecados. O judaísmo nega veementemente que Jesus era Deus, ou que tal sacrifício era necessário. Holocausto. Com certeza você já ouviu essa palavra, mas você sabe o que foi? O Holocausto foi a perseguição e o extermínio sistemático, burocraticamente organizado e patrocinado pelo governo nazista, de aproximadamente 6 milhões de judeus pela Alemanha e seus então colaboradores. Holocausto é uma palavra de origem grega que significa sacrifício pelo fogo. Pelos judeus, ele é conhecido como Shoah, palavra em hebraica que significa calamidade. Os nazistas chegaram ao poder na Alemanha em janeiro de 1933. Acreditavam que os alemães eram racialmente superiores aos judeus, por eles serem considerados uma ameaça externa à chamada comunidade racial alemã. As autoridades alemãs também perseguiam outros grupos por sua dita inferioridade racial: ciganos, deficientes físicos e mentais, alguns povos eslavos, comunistas, socialistas, testemunhas de Jeová e os homossexuais. Agora que você sabe o que foi o Holocausto, eu vou te contar como ele começou. O Holocausto não foi um acontecimento casual e repentino. O genocídio dos judeus pela Europa foi resultado de um longo caminho de perseguição contra essas pessoas e foi consequência direta do forte antissemitismo que existia em todo o continente. Primeiramente, existem historiadores que argumentam que o genocídio como o Holocausto foram baseados em ações neocolonialismo. No caso dos judeus na Alemanha, o primeiro momento de todo esse processo de extermínio deu-se por meio de um discurso de ódio. A retórica contra eles fortaleceu-se no pós-Primeira Guerra, transformou-os em bode expiatório pela derrota alemã. Todo tipo de teoria conspiratória passou a ser destilada contra os judeus. Quando os nazistas alcançaram o poder, o discurso virou ação. Assim, os judeus foram expulsos do serviço público depois tiveram suas lojas boicotadas e atacadas. A perseguição nas ruas aumentou consideravelmente e os casos de violência física começaram a acontecer. Depois, eles foram proibidos de não se casar com não-judeus. Pedidos de cidadania para judeus estrangeiros foram negados e os judeus alemães tiveram sua cidadania retirada. Os judeus foram privados de liberdade e de todos seus direitos enquanto cidadãos. Quando a guerra começou, os nazistas intensificaram o roubo de seus bens e começaram a agrupá-los em guetos. Dois momentos marcantes no antissemitismo na Alemanha deram-se por meio das leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. Ambas serviram como termômetros importantes no grau de ódio e preconceito contra os judeus e delimitaram um avanço sistemático contra eles na Alemanha. É importante mencionar que os judeus eram obrigados a usar a estrela de Davi de 6 pontas para serem identificados. A estrela tinha que ficar no seu peito. Anne Frank foi uma entre as mais de 1 milhão de crianças judias assassinadas durante o Holocausto. Durante o tempo que ficou escondida dos nazistas, Anne manteve um diário no qual escrevia seus medos, suas vivências e suas esperanças. Depois da guerra, ele foi publicado em diversos idiomas, sendo até hoje utilizado nos currículos de milhares de escolas pelo mundo. Anne nasceu em 12 de junho de 1929 em Frankfurt, na Alemanha, filha de Otto e Edith Frank. Nos primeiros 5 anos de vida, Anne morava com seus pais e sua irmã mais velha Margot em um apartamento localizado nos arredores de Frankfurt. Após a tomada do poder pelos nazistas, em 1973, a família Frank fugiu para Amsterdã, na Holanda.
Os alemães ocuparam Amsterdã em maio de 1940 e, a partir de julho de 1942, as autoridades nazistas e seus colaboradores holandeses iniciaram a deportação dos judeus da Holanda para os campos de extermínio na Polônia. Na primeira metade de julho de 1942, ele e sua família foram para um esconderijo com outras famílias judias. Por 2 anos, viveram no sótão de um prédio que ficava atrás do escritório da antiga empresa da família. Anne se referia ao local como anexo secreto. Os amigos e colegas levavam roupas e alimentos clandestinamente aos Franks, colocando suas próprias vidas em grande perigo. Solução final. Após o início da Segunda Guerra Mundial, um debate muito importante no interior do Partido Nazista era a questão judia. Adolf Hitler tinha como ideia inicial promover o extermínio dos judeus, após a vitória alemã nesse conflito. Enquanto isso, os nazistas continuavam aprisionando-os e promovendo todo tipo de absurdo contra eles. A violência contra os judeus era consideravelmente maior no leste europeu. Na Polônia, por exemplo, eles foram obrigados a mudar-se para guetos, locais onde milhares deles foram agrupados em um pequeno espaço de terra. Os judeus já eram sujeitos a jornadas de trabalho forçado na Alemanha. Isso se estendeu por essa porção do continente. Uma série de ideias nesse sentido foi proposta pela cúpula nazista, como a deportação dos judeus para a União Soviética e para Madagascar. Na África, no entanto, à medida que os nazistas perdiam o controle da guerra, as ações contra essa etnia radicalizavam-se. Até que Reinhard Heydrich e Henrik Himmler elaboraram o plano conhecido como Solução Final. O nome Solução Final foi utilizado pelos nazistas como um eufemismo para o extermínio dos judeus. Esse plano estipulou que eles deveriam ser fisicamente eliminados, e isso deu início a uma série de ações. Os judeus foram mortos não só pelos campos de concentração, mas também por grupos de extermínio, os Einsatzgrupper. Auschwitz era o campo mais mortífero. O sofrimento já começava para os presos a partir do momento de chegada. Prisioneiros usavam uniformes listrados e tinham um número tatuado no braço, substituindo seus nomes. Os nazistas criaram esse campo em 1940. As pessoas lá morriam de fome, ganhavam no máximo um pouco de sopa ou um pedacinho de pão. A partir de 1940, os nazistas passaram a usar a câmara de gás para matar os prisioneiros. As pessoas pensavam que iam tomar um banho, tiravam suas roupas e entravam na câmara de gás, e ali morriam. Depois, os corpos eram incinerados. No campo também acontecia experimentos médicos com crianças. Elas eram usadas como cobaia para testes insanos. Hoje, o campo é um memorial. Ele lembra milhões de visitantes a cada ano o que foi o nazismo e os seus horrores. O Holocausto teve fim com a derrota alemã nazista na Segunda Guerra Mundial. Desse modo, às medidas que os nazistas perdiam território, os campos de concentração eram libertados pelas forças aliadas e seus prisioneiros libertos. Tanto soviéticos quanto americanos realizaram essa liberação. Como mencionado, o saldo de morte ao final do Holocausto foi de 6 milhões de pessoas. Depois da derrota alemã, dezenas de oficiais nazistas foram julgados no Tribunal Militar Internacional pelos crimes de guerra e contra a humanidade. Incluídas as ações do Holocausto, entre os julgados houve condenações de morte, prisão perpétua, prisão temporária e, inacreditavelmente, absolvições. Famosos descendentes de sobreviventes do Holocausto: Steven Spielberg, Mila Kunis, Scarlett Johansson, Gal Gadot, Lisa Kudrow, Josh Gad, Roman Polanski, Jenny Simmons. Alguns famosos brasileiros que são judeus: Matheus Solano, Caco Ciocler, Luciano Huck, Débora Bloch, Dan Stubach, Luciano Zafir, Silvio Santos, Marcos Mion e Cláudio Hanna.